Bom fim de tarde a quem está nos assistindo, a quem já estava na sala e acompanhou toda essa apresentação e a quem está ingressando agora. Meu nome é Rafaela Reis, sou vice-presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo e estamos abrindo o evento Novas Tecnologias e Processo Penal. Essa é uma iniciativa da Coordenadoria Temática de Estudos em Direito e Processo Penal, liderada pelo Dr. André Lozano, que está aqui conosco, e que tem como uma das coordenadoras adjuntas a doutora Carolina Leme, que é responsável pela organização desse evento. Passo a palavra sem maiores delongas à doutora Carolina e ao doutor André para que eles possam conduzir os debates que são realmente interessantes, que são necessários nesse momento, considerando que temos no processo penal uma engrenagem bastante tradicional e que não é exatamente compatível com as novas tecnologias. Como estamos lidando? Como não estamos lidando? O que é preciso para melhorar e o que é preciso para que possamos prosseguir nesse mundo da advocacia 4.0? É com você, Carolina, é com você, André. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Rafaela. Vamos dar início, então. Vou apresentar os nossos expositores de hoje. A doutora Karina Quito é advogada criminalista, é sócia no escritório Karina Quito Advogados e é mestre em processo penal pela Universidade de São Paulo. Temos também conosco o Ricardo Dalmasso Marques, que é diretor jurídico da empresa Wildlife Studios, mestre e doutorando em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, e o Dr. Helder Mendes, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ciências Penais e pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra. Agradeço a todos, em nome da comissão, por terem topado esse convite. Vocês são especialistas nessa área, eu tenho certeza que vocês têm muito a agregar nesse debate para a gente. Eu passo a palavra, então, para a doutora Karina Quito, que vai começar com a explicação. Caso o André queira falar alguma coisa, só queria fazer um pedido a todos os convidados. O Zoom aqui no webinar, ele tem um espaço de Q&A para perguntas e respostas, então quem quiser fazer perguntas aos palestrantes de hoje, para mandar aqui no Q&A, eu e o André vamos organizando as questões para serem oportunamente feitas, tudo bem? Karina. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Carolina, doutora André, doutora Rafaela e a todo o time da comissão da OAB de graduação e pós-graduação e pesquisa. Eu queria novamente, né, deixar aqui o meu agradecimento para a doutora Carolina pelo convite que me foi feito. É um prazer poder estar falando aqui com vocês hoje à tarde e tentando dividir um pouco da minha experiência com esse assunto que é tão instigante, né, e eu sempre digo tão urgente que a gente debata para ver avanços se concretizando no processo penal, em termos normativos, né, de forma a acompanhar a evolução da tecnologia, que é muito, muito rápida. Eu sou advogada, acho importante dizer isso e deixar um pouco aqui de esclarecimento a respeito da minha própria formação e da história que eu tenho, né, de interação com esse assunto. Eu sou advogada de formação, sou mestre em processo penal pela Universidade de São Paulo, mas eu me debrucei mais detidamente sobre esse assunto, de fato, foi na prática, né, judiciária, advogando para algumas empresas, né, não só de provedoras de aplicações de internet, como até num passado um pouco mais distante para algumas empresas de telefonia também. Então, é um percurso longo já que eu tenho advogando, militando nessa área, e, portanto, tenho tido a oportunidade de acompanhar de forma bastante próxima como o assunto tem evoluído na prática. E é um pouquinho sobre essa perspectiva que eu gostaria de falar aqui com vocês hoje. Gostaria de começar dizendo, né, sobre a grande evolução que nós, não só como advogados, mas como usuários dessas ferramentas tecnológicas, tivemos a oportunidade de assistir, principalmente ao longo da última década, né? Houve um incremento muito grande, uma expansão muito grande no uso das tecnologias que foram extremamente popularizadas. Eu diria que o advento dos smartphones, né, foi um verdadeiro divisor de águas na forma como nós nos relacionamos com a tecnologia.
e na forma como a tecnologia ela entra nas nossas vidas. O desenvolvimento de algumas aplicações da internet, né, de forma mais recente, também foi algo que propulsionou de forma muito expressiva a forma como nós realizamos as nossas atividades cotidianas de forma tecnológica, remota e conectada. E eu acho que o momento presente, ele é emblemático, bastante significativo, e deixa muito claro como a tecnologia entra nas nossas vidas, né? Nós estamos fazendo tudo remotamente nesse momento em que estamos aqui confinados, né? Desde sustentações orais, como o doutor André referiu, né? Audiências, reuniões, aulas, palestras, e isso tem sido uma constante nas nossas vidas, né? Hoje, compra-se online, comunica-se online, arquiva-se muitos dados, existe toda uma realização de atividades cotidianas que é feita pelo uso da tecnologia fundamentalmente. Então, é natural com isso que o modo pelo qual, né, os agentes cometem as infrações penais e o modo pelo qual essas infrações penais são investigadas se modifique substancialmente e passe a ter ali a tecnologia no centro do debate sobre, enfim, como são persecutados, né, essas infrações, como essas infrações vão ser investigadas e depois, mais para frente, processadas, né? Então, a gente tem crimes que tradicionalmente, né, eram praticados em ambiente físico e que hoje são praticados no ambiente virtual. A gente pode estar falando aqui, né, desde delitos simples, como crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, que tradicionalmente, né, eram proferidas no espaço público, e esse espaço público virou a rede, estelionatos, falsa identidade, hackeamentos, enfim, acho que toda a atividade delitiva pode passar, de alguma forma, nesse momento, pela conexão e pelo uso de ferramentas da tecnologia. E da mesma forma, existe um volume absurdo, né, extremamente grande de dados sendo gerado a partir do uso dessas tecnologias, que são dados que estão extremamente relevantes e que têm uso muito importante para as autoridades policiais, não apenas na investigação desses delitos, né, que são praticados de alguma forma online, né, que são chamados crimes digitais e que tem algum uso da tecnologia no seu modus operandi, como também na investigação da criminalidade dita comum, né, dos crimes que são praticados em meios físicos, mas que deixam vestígios, e vestígios esses que hoje podem ser armazenados em meios digitais. Afinal de contas, todo mundo carrega consigo hoje em dia um celular, né? Um celular que é um computador pessoal, um celular que grava a sua localização muitas vezes, um celular que armazena conversas em aplicativos, né, instantâneos de troca de mensagens, que podem ser conversas reveladoras de tratativas, armazena dados, né, e alguns registros de transações bancárias e assim por diante. Então, existe hoje, né, nas tecnologias modernas, uma fonte que eu diria que é praticamente inesgotável de informações para poder instruir as investigações. Logo, o interesse das autoridades de persecução penal pela tecnologia é um interesse crescente, né? E que tem crescido na mesma velocidade em que as tecnologias têm se desenvolvido. Enfim, eu acho que é importante dizer, né, que houve um eixo muito claro nesse aspecto de deslocamento muito claro do eixo das chamadas quebras de sigilo, né, tanto telefônico quanto telemático, ou seja, é um deslocamento das quebras de sigilo telefônico, que eram normalmente realizadas, né, 1 década e meia, 2 décadas atrás, para quebras de sigilo hoje, que são ditas telemáticas e que passam, de alguma forma, pelo uso das tecnologias que estão conectadas online. Eu estava dizendo que sou advogada há bastante tempo
e no começo, né, da minha carreira, no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, acompanhei os debates, né, que foram intensos em torno de questões atinentes a interceptações telefônicas na época. Nessa época, né, as ditas interceptações telemáticas, né, embora já tivessem previstas na Lei 9296 de 96, que é a lei que trata do assunto, eram bastante incipientes, né, e tinham um objeto, uma complexidade muito menor, e um objeto, em geral, limitado a monitoramento em si, nos mesmos moldes dos monitoramentos telefônicos, né, ao monitoramento do fluxo de comunicações trocadas essencialmente pela via do correio eletrônico. Ao longo do tempo, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, eu diria que de 5 anos para cá, mais intensamente até, a gente viu esse eixo se deslocar e os pedidos se intensificarem, não só em quantidade, mas também em complexidade, no que diz respeito às quebras de sigilo de dados que são gerados a partir, né, do uso de correio eletrônico e das diversas outras ferramentas e aplicações da internet. O que eu acho que é importante pontuar desde já é que essa intensificação e esse aumento da complexidade não necessariamente foi acompanhado de um aumento de regulação da matéria em termos normativos, né? Então, nós temos hoje um arcabouço normativo que é relativamente limitado, e que, a meu ver, não dá conta necessariamente de toda a complexidade das questões que surgem na prática do judiciária. Eu queria, assim, rapidamente, né, para quem não é tão familiarizado com o assunto, traçar aquilo que a gente teria em termos de panorama normativo para o momento presente, né? Se formos fazer aí uma gradação, digamos, constitucional, né, da ordem constitucional para a ordem normativa, nós teríamos o artigo 5º, inciso 10 e o artigo 5º, inciso 12, como normas fundamentais garantidoras tanto da intimidade quanto da vida privada, como, né, especificamente o inciso 12, do sigilo das comunicações privadas, que são normas que dialogam com todas as outras que vão regulamentar a matéria. Além disso, né, nós temos a Lei 9296 de 96, que é uma lei bastante antiga já, que regulamenta as interceptações telefônicas e que se estende às interceptações telemáticas e, mais recentemente também, as captações ambientais, com a introdução do artigo 8º-A, agora em novembro de 2019, um pacote anticrime. Além dessa lei, em 2014, um marco muito importante foi a edição do Marco Civil da Internet, que veio trazer também alguma normatização para o assunto, que trata das quebras de sigilo de dados cadastrais, das quebras de sigilo de registros de conexão e de registros de acesso às aplicações da internet, e também trata, né, ainda que de forma não exauriente, da obtenção de comunicações armazenadas, comunicações privadas armazenadas. Ao lado da Lei 12.965 de 2014, né, ou seja, do Marco Civil da Internet, o artigo 240 do Código de Processo Penal, que trata das medidas de busca e apreensão, ele é utilizado comumente também como fundamento para que possam ser obtidos dados, né, tanto dados de celulares apreendidos e tablets apreendidos, ou seja, de meios físicos de armazenamento, como também, em alguns casos, até mesmo para acesso a esses dados de forma remota nos servidores dos provedores de aplicação. E nós temos também, né, algumas leis especiais, tanto processuais quanto penais, que tratam de acessos a dados cadastrais, acessos diretos, requisições diretas de dados cadastrais por autoridades policiais, independentemente de ordem judicial prévia, que
as leis de lavagem de dinheiro e a Lei 850, que trata da investigação dos crimes organizados, ao lado do artigo 13A do Código de Processo Penal, que também prevê a possibilidade de acesso a dados cadastrais por autoridades policiais e membros do Ministério Público, sem ordem judicial prévia, para a investigação de alguns delitos específicos que estão exaustivamente elencados ali no artigo 13A. Né? Por fim, acho que também não seria importante dizer, o artigo 13B do Código de Processo Penal, embora ele não trate de dados cadastrais, ele também traz uma previsão sobre a possibilidade de se monitorar sinais de localização em algumas situações bastante específicas de investigação de crimes graves, que também são ali previstos, né? Então, esse, em linhas gerais, é o panorama normativo que a gente tem hoje, com o qual as autoridades policiais, os juízes, né, membros do Ministério Público e nós, advogados, lidamos na análise de todos esses pedidos de quebra e na análise das ordens, que muitas vezes são encaminhadas para as empresas provedoras de aplicação. O que, assim, eu acho que não caberia agora, nesse momento, né, adentrar cada um dos requisitos e cada um, né, dos artigos de lei para tentar exaurir a matéria, porque isso tornaria essa exposição extremamente longa e cansativa, mas o que eu acho importante, de novo, dizer é que esse espectro normativo ele é relativamente limitado em função da complexidade que a própria a evolução da tecnologia nos coloca e da complexidade de determinadas investigações. O que se percebe na prática é que, antes de olhar para a legislação, né, as nossas autoridades olham muito mais para as ferramentas tecnológicas, buscam estudar, né, o modo de funcionamento das ferramentas tecnológicas, quais tipos de dados essas ferramentas são capazes de gerar e olhando para isso e para sua própria investigação, tentam buscar aquilo que parece que seriam os dados capazes de conferir maior eficácia a essa investigação, né? Menor tempo de investigação, o melhor aproveitamento de dados, como forma de se chegar de forma mais célere, mais efetiva, não só a autoria, mas a comprovação da materialidade dos delitos. E muitas vezes, né, esse procedimento faz que sejam atropelados alguns requisitos normativos e alguns valores constitucionais, fazendo pesar mais a balança da eficácia, né, do processo em detrimento da garantia de direitos fundamentais. Então, acho que essa é uma questão extremamente relevante e para a qual a gente tem que se atentar toda vez que nós analisamos o assunto aqui em questão. E eu acho que esse descompasso que se verifica, ele é fundamentalmente de duas ordens, né? A gente verifica e lida muitas vezes com ordens judiciais, né, requisições de providências que não têm qualquer respaldo normativo, né? E a gente verifica também providências que, embora tendo algum respaldo normativo, são carentes de qualquer tipo de proporcionalidade, né? Então, falando aqui naquilo que não tem respaldo em lei, e acho até interessante citar alguns exemplos para deixar isso mais evidente para quem não é tão familiarizado também com o assunto, né? A gente está falando aqui de requisições que são desde requisições de compartilhamentos de senhas pessoais dos usuários, né, para que as autoridades acessem as suas contas como se fossem os próprios, o que é um problema, né, enorme, até em termos de cadeia de custódia da prova que vai vir a ser produzida para instruir aquela investigação, até um problema que a gente diz de uma falta completa e absoluta de limite para aquela medida específica, né? A gente também vê pedidos para que as empresas remotamente alterem configurações das contas ou de algumas ferramentas
que são de algumas aplicações que são instaladas muitas vezes nos sistemas operacionais que rodam os smartphones, como forma, né, de forçar um armazenamento compulsório de dados que não seriam armazenados por opção do usuário, instalação de backdoors, enfim, existem ideias muito criativas a respeito do que se fazer para poder se obter dados, né, em larga escala, e dados que muitas vezes não seriam passíveis de serem obtidos por conta de configurações de privacidade que o próprio usuário teria instalado, né, nos seus dispositivos, como forma de proteger um pouco a sua intimidade. Além desse tipo de requisição, compra também com alguma frequência requisições que tem alguma correspondência ali, seja na lei de interceptações, fundamento no Marco Civil, ou até mesmo no artigo 240 do Código de Processo Penal, mas são requisições que não encontram qualquer tipo de limitação, seja no que diz respeito ao objeto dos pedidos, seja no que diz respeito à própria delimitação temporal daquilo que é pedido. Então, é bastante comum da gente ver também requisições que têm listas muito vastas, né, de aplicações em relação às quais se pedem dados, voltadas para diversos provedores de aplicação ao mesmo tempo, né, sem que haja qualquer tipo de filtro prévio sobre o que seria efetivamente necessário produzir de dados para instruir uma investigação específica, né? E também é muito comum se ver pedidos, requisições que pedem tudo, absolutamente tudo que está armazenado numa determinada conta para um determinado usuário em relação a uma determinada aplicação, como forma de se prospectar, né? Aquilo que vai ser importante para uso na investigação e sem que se parte de um critério prévio de necessidade. E na mesma ordem de ideias, a gente vê esses mesmos pedidos, né, bastante abrangentes, né, eu diria abusivos em certa medida até, sendo formulados para instrução de investigações de crimes que são objetivamente reputados menos graves pelo ordenamento jurídico. É possível, e se tem notícia, né, de pedidos dessa magnitude para instruir muitas vezes investigações de crime de calúnia, injúria, difamação, que nem mesmo seriam crimes suscetíveis de persecução penal obrigatória, né, como crimes de menor potencial ofensivo, seriam passíveis de transação penal e nem obrigariam o Estado a mover a persecução para a segunda fase. Então, todas essas questões, elas são pulsantes, né? Elas estão aqui na ordem do dia das discussões hoje, e acho que nos impõe aqui alguma reflexão em termos daquilo que nós precisamos avançar do ponto de vista normativo e de regulamentação, para que nós possamos chegar no nível mínimo de disciplina da matéria, né, para que haja maior segurança jurídica para os usuários da rede, para que existam balizas mais claras, principalmente no que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, que muitas vezes, né, acaba sendo invocado ali quase que pro forma, né, acaba sendo repetido e invocado nas decisões judiciais para dar algum respaldo para a quebra, quando analisando aquela quebra com a lupa, a gente vê que proporcionalidade não existe, ela está ali só como uma justificativa formal. Então, também acho que algum avanço normativo para que possa haver, enfim, em lei, algumas balizas de proporcionalidade claramente delineadas, é algo que será extremamente bem-vindo para evitar uma vigilância excessiva que o Estado possa vir fazer, um aprofundamento das violações, né, de direitos constitucionais dos usuários por conta das tecnologias que
hoje existem e da profusão de dados que existe e que é coletado e armazenado pelas empresas em razão do uso que se faz das suas ferramentas. Acho que essas são, assim, rapidamente, as palavras com as quais eu gostaria de começar aqui para propor a discussão. Lina, muitíssimo obrigada. Acho que todos nós que já atuamos com o tema sabemos da relevância dos pontos que foram expostos por você, e mesmo os que não têm contato, certamente foi uma explicação muito didática que deixou muito claro uma das problemáticas que a gente tem hoje de fornecimento de dados de usuários que utilizam as novas tecnologias e o que nos é requisitado pelas autoridades. E agora, trazendo um pouquinho um ponto de vista complementar, não é nem diferente, eu passo a palavra para o Ricardo Dalmasso, então, que atua nessa frente e já atuou em empresas de aplicação de internet, etc., e tem um grande histórico em empresas de tecnologia, que certamente pode falar um pouquinho mais de como tem sido a produção probatória, que tem sido solicitado nesse avançar da tecnologia. Ricardo. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer muito o gentil convite, aqui no nome da Calu, da Carolina, da Rafaela, do André. É um prazer estar aqui com a Karine e com o Carlos Helder, bater um papo sobre esse tema que é muito relevante. Acho que o jeito que a Karina colocou foi muito bem colocado. Acho que são temas muito interessantes. Eu vou passar um ponto de vista, como a Calu disse, da empresa e também um ponto de vista um pouco acadêmico de como as coisas são vistas até pelos empresários de muitas vezes com relação a esses temas. Acho que eu vou tentar passar por 3 pontos principais aqui. Que o primeiro é qual a relação, afinal, entre o processo e a tecnologia, e é o que eu falo do processo genericamente, que é processo civil, um processo penal. O segundo, como as empresas veem esse tema efetivamente, né? Como que a produção de dados, por exemplo, o cumprimento às ordens judiciais, do jeito que a Karina colocou, é visto dentro de casa. E a terceira coisa, quais são os riscos que a gente corre, né, nesse cenário que a gente está indo, esse cenário que alguns acham muito bom, outros acham catastrófico. E no primeiro ponto, acho que uma coisa que alguns autores falam que eu acho muito interessante é o seguinte: o que aconteceu na sociedade atual? Por que tantos atos são praticados, né? Então, quando você compra algo no Mercado Livre, quando você posta algo no Facebook, quando você joga um jogo online, o que você está fazendo, na verdade? Você está diminuindo os custos de transação para um determinado ato social. Então, o que acontece? Acontecem muito mais atos sociais do que aconteceu no passado. E, consequentemente, o que acontece? Acontecem mais conflitos e acontecem mais crimes. Então, do mesmo jeito que a tecnologia incentiva mais atos sociais, é um fato de que ela leva também, ela diminui os custos de transação de outros atos que a gente gostaria de evitar também. E muitos autores colocam o que isso significa para o processo, né, e para o processo penal, para o processo civil. Significa que a tecnologia ela deveria ser utilizada também para diminuir os custos de transação dos atos processuais. Então, o exemplo que se deu das audiências online, de fazer sustentação online, o que isso é, na verdade? Isso nada mais é do que do mesmo jeito que se usa a tecnologia para comprar, para vender, para aparecer, está se usando a tecnologia para diminuir o custo de transação e para o processo ser cada vez mais a realidade social. Eu dou um exemplo que é um exemplo do comércio eletrônico, que é o seguinte: para quem for estudar a resolução de conflitos online, que ela não se restringe ao mundo civil, tá? Ela também existe muita gente que estuda isso do ponto de vista penal, vai ver que uma das primeiras referências que é feita ao eBay na década de 90, que quando já tinha milhões de transações diárias, ele percebeu o seguinte: se todos os conflitos que surgirem aqui forem resolvidos, por exemplo, no juizado especial, eu quebro o mercado de comércio eletrônico. Então, eu preciso propor uma solução diferente. E o eBay, desde lá de trás, começou a propor o uso de tecnologias para deixar mais eficiente também a resolução desses conflitos. Na esfera penal, os exemplos que a Karina deu, a maioria das empresas das plataformas hoje, dos provedores de aplicação, muitos deles têm sistemas próprios que ajudam, inclusive, a já responder às autoridades quase que automaticamente ou diretamente produzindo os dados. Tudo isso na verdade, uma diminuição do custo de transação do ato processual.
E daí aqui tem umas discussões um pouco filosóficas que eu não vou entrar. Acho que isso, para muitos autores, acabam questionando a própria noção de jurisdição, né? Tem um autor nos Estados Unidos que se chama Richard Susskind, que alguns aqui devem conhecer, e eu super conheço, que ele faz uma pergunta que eu acho uma das principais, que é se... Ele pegou em inglês, eu vou falar em português também, que ele fala, is court a service or a place? Ele fala, se a prestação jurisdicional ela é um lugar ou ela é um serviço? Porque dependendo da resposta que você der para isso, as possíveis violações ao devido processo legal, que até a Karina colocou um pouco, elas podem acontecer ou não. Tem gente que questionou o processo eletrônico quando ele surgiu e até, aliás, tem a DINS em curso até hoje com relação a isso. E muitos autores questionam. Então, fazer uma ostentação viola o devido processo legal? Viola o contraditório? Ou não? E acho que essa pergunta que o Richard Susskind ele faz com relação a isso, ele fala da esfera penal, ele fala, para um conflito de consumidor, provavelmente aquele your day in court, né, o seu dia, aquilo nos Estados Unidos que existe, que o meu dia perante o tribunal, o meu dia no tribunal, ele pode ser mitigado, muito provavelmente. Muito provavelmente um consumidor nem quer ir até o tribunal para resolver o conflito dele. Mas e na esfera penal? Na esfera penal, muito provavelmente você deveria respeitar o direito do réu de ser ouvido pessoalmente, muito provavelmente. Então essas são discussões que elas envolvem o uso da tecnologia, mas elas começam a questionar o próprio uso o próprio conceito de devido processo legal. Acho que muita gente tem dito que essas tecnologias elas aumentam o acesso à justiça, ampliam o acesso à justiça, mas pouca gente tem falado do devido processo legal, de em que momento, em que determinado ato processual você pode simplificar e quais você não pode. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A segunda era como as empresas veem isso. Acho que a Karina colocou muito melhor do que eu colocaria, uma série de solicitações que são direcionadas às empresas, a provedores de aplicação, mas empresas de uma forma geral, requisitando todo tipo de dado. E aqui um ponto interessante eu não vou dar nomes das empresas, mas há uns 3 anos eu trabalhava num provedor de aplicação diferente, e era muito curioso que eu comparava as ordens que eram recebidas nesse provedor de aplicação com as ordens que eram recebidas em outros países. Como o caráter, o quê de privacidade não estava muito forte no Brasil em 2015, em 2016, tinha PLs, tinha projetos de lei em curso, mas ainda não era um tema tão quente. Esses exemplos que a Karina deu eram ainda mais fortes, porque as respostas dessas empresas indo pelo lado de proteção de dados, indo pelo lado de privacidade, muitas vezes não eram bem sucedidos. Então, recebe-se, eu sei que ainda se recebe, ordens super amplas para produzir dados muito amplos quando o objeto da investigação é muito específico. E é o trabalho de muitos provedores de aplicação de tentar restringir essa ordem judicial. Mas veja que duro que é, né? Você debater muitas vezes, ou com o delegado, ou muitas vezes delegar com o Ministério Público, ou com o próprio juiz, sobre, olha, juiz, sabe a ordem que você deu? Então, ela é ampla demais, você deveria estar pedindo só isso. A resposta é, desculpa, você é um ente privado. Quem é você para me dizer o que eu vou pedir? Produza e pronto. Quem é você para querer proteger a privacidade dos seus usuários? Eu decido, e eu decido que eu estou mitigando a privacidade dessas pessoas. Então, são discussões muito difíceis de se ter num caso, e principalmente dependendo da gravidade dos fatos sendo investigados. Mas, fazendo o link com o primeiro ponto, eu acho muito interessante que as empresas muitas empresas, eu posso mencionar várias, têm inclusive facilitado a vida da autoridade policial, de juiz, criando plataformas que produzem esses dados com requerimentos muito simples. Então, eu já participei disso, funciona muito bem. Então, o que a gente brinca se os pedidos são feitos conforme a previsão da legislação, não deveria haver problemas. Acho que tem um trabalho de alinhamento de expectativas. Não vou dizer que as empresas sempre acertaram também com o tanto de dados que eram produzidos. Acho que tem um trabalho de aprendizado dos dois lados, tanto dos empresários quanto das autoridades, mas eu ouso dizer que isso tem melhorado bastante. E o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês tudo bem, mas qual que é o risco que se corre no uso dessas tecnologias, né?
E vou dar um exemplo que talvez vocês até conheçam melhor do que eu, mas é um exemplo lá dos Estados Unidos, de uma tecnologia chamada Compass. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é basicamente uma tecnologia utilizada para fazer uma aferição de risco, como os seguros fazem para aferir qual é a chance, por exemplo, de ocorrer um sinistro, por exemplo. Começou-se a usar isso em alguns tribunais nos Estados Unidos para tentar aferir qual era o grau de possível reincidência de um réu, de alguém que já tinha sido condenado. E a ideia aí era para se decidir, e essa informação era fornecida ao juiz, para o juiz decidir se, com base naquele rating, né, naquela nota que aquela pessoa recebeu, se seria ou não concedida a liberdade provisória. Acho que era basicamente isso. E começou a se perceber, a afirmação que se faz é que se utilizava ali era ciência de dados, basicamente. Então, era análise dos dados que existiam, e existiam dados de raça, existiam os dados de idade, e começou a se perceber, e aí começou a se fazer afirmações muito fortes de que aquela tecnologia, não a tecnologia, né, que os dados utilizados pela tecnologia levavam a uma conclusão enviesada, discriminatória, em que os negros receberiam notas muito mais altas, ainda que tivessem no passado cometido crimes muito mais leves. E daí foi uma das primeiras discussões. E essa discussão é interessante porque isso foi questionado, teve um réu especificamente que questionou a utilização dessa tecnologia, e quando esse caso foi submetido para a Suprema Corte de Wisconsin, que é um dos estados, a afirmação do juiz foi que era legítima a utilização dessa tecnologia por um motivo especial, porque não era essa tecnologia que decidia se a liberdade provisória ia ser concedida ou não. Ela era mais um elemento, era mais um instrumento que o juiz poderia ou não levar em conta para tomar a decisão. E acabou se afastando o questionamento feito pelo réu. Mas desde lá, e isso já deve ter, acho que se eu me lembro bem, já tem mais de 6 meses, mais de um ano, começou a se colocar muito em xeque a utilização dessa tecnologia para esse tipo de fim. Então, e eu acho que esse é um exemplo bastante categórico, porque ele mostra que às vezes a gente usa a tecnologia em outras áreas de negócio, ela é utilizada para duas funções principais. Ou para buscar mais eficiência, ou para te trazer inputs que você não tem. Então, ou para acelerar algo, ou é para trazer mais informações, mais dados. Nesse caso, eles esperavam que os dados trariam uma afirmação maior, melhor, mais concreta do que qual seria o grau de reincidência. Daí uma pergunta que acho que a gente tem que se fazer, e acho que tem que se feito em muitas esferas, qual é o melhor uso e o uso mais seguro desse tipo de tecnologia? Vocês viram, para mencionar um outro exemplo, tem tribunais utilizando inteligência artificial para fazer basicamente a aferição de admissibilidade de recursos, ou seja, para tentar identificar quais recursos são idênticos a outros recursos já julgados e assim admitir ou rejeitar um recurso nos tribunais superiores, por exemplo. Vou terminar minha fala aqui com a seguinte afirmação do meu lado. Em qualquer uso da tecnologia, a principal discussão que sempre surge é qual é o risco? Qual é o grau de risco de você usar uma tecnologia assim ou assado? Vocês podem ver que sempre quando alguém vai propor algo, alguém diz, não, essa tecnologia tem 95% de acerto, tem 90% de acerto. É lógico que para a gente, que é do ramo do direito, nunca é incômodo sempre, né, falar de 90%, de 95%. Mas tem algumas escolhas de política pública que são feitas assim, ou deveriam ser feitas assim. Algumas não são. E com base em dados, e com base na promessa, numa maior probabilidade. Vou dar só para terminar o exemplo do STF. Quando o STF começou a usar esse tipo de tecnologia, se você for dar uma olhada no white paper, a afirmação é de que essa tecnologia acerta em mais de 95% dos casos essa classificação dos processos. 95% está bom? Não está bom? Isso legitima a utilização dessa tecnologia ou não legitima? Então, eu sei que eu coloquei mais perguntas do que respostas, adiantei algumas das minhas opiniões, mas só para ficar em 15 minutos aqui e dar mais chance de todo mundo discutir,
queria deixar essas 3 ideias. Muito obrigado de novo pela gentileza, obrigado pelo gentil convite, é um prazer estar aqui. Obrigada a você. Eu sou sempre a favor de provocações para que todo mundo reflita, e não só as exposições, nossas padrões, etc. Eu sempre falo isso também para o André, que acho que quanto mais provocação, melhor, porque mais a gente tende a refletir sobre o tema e desenvolver juntos. Então, agradeço também a gentileza de ter topado esse convite e de ter acrescentado ao nosso evento de hoje. Passo a palavra para o Helder Mendes agora. E só lembrando a todos, quem não estava aqui no comecinho, que as perguntas podem ser feitas por intermédio do nosso canal de Q&A. Eu recebi algumas perguntas específicas e já encaminhei aos respectivos palestrantes, quando as pessoas foram me direcionando, gostaria de perguntar isso ou aquilo, eu já dei uma direcionada também nas mensagens. Na sequência, no final, então, a gente abre para todas as perguntas, para que todos possam responder. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite, no nome da Carolina, da Rafaela, do André, e queria cumprimentar tanto o Ricardo quanto a Karina pela fala. Acho que as falas foram muito bem colocadas. Eu tenho alguns questionamentos e é difícil para mim falar no final, depois dessas falas, porque eu acabo que meio que eu tenho que fazer uma costura sobre tudo e eu não sei se eu sou muito bom nisso, né? A minha fala inicial, quando o André me fez o convite, eu pensei em fazer uma exposição sobre alguns questionamentos que eu tenho tido e desde o mestrado eu tenho pesquisado essa influência das novas tecnologias, especificamente no processo penal, né? Não no processo civil, mas no processo penal. Isso me faz, todas as duas falas me fazem refletir pontos bem interessantes. Primeiro que é preciso diferenciar nesses 2 ramos do direito processual penal por uma questão muito simples que o Carnelucci vai falar anos atrás, que é justamente a diferença do processo penal e do processo civil, onde o processo penal ele está preocupado com o ser, né? E o processo civil ele vai estar preocupado com o ter, de modo que se eu coloco ter no sentido de ter patrimônio, ter valores no sentido monetário, eu posso colocar essa tecnologia para fins de eficiência e redução de custos, operacionalizando para a redução desse custo econômico. Mas no processo penal, isso vai ficar um pouco prejudicado, justamente porque essas novas tecnologias, nesse sentido de tentar trazer um processo penal algo de mais eficiente, acaba se rompendo com as bases do próprio processo penal, né? Então, a minha inquietação principal em relação a essa influência é tentar estabelecer ou enxergar limites ou requisitos para a utilização dessas tecnologias. Eu estudei no mestrado a possibilidade ou não do Estado investigador utilizar software malicioso para fins de investigação criminal, né? E as minhas respostas, elas foram alcançadas a partir da tentativa de enxergar quais foram as influências dessa sociedade de informação, tanto na fase de investigação quanto na fase propriamente da prova penal. E a tecnologia da informação ou a sociedade da informação é justamente isso, né? A sociedade onde ela é alimentada por dados, né? E o Stefano Rodotà vai falar que o dado, ele na verdade é um fragmento da personalidade do sujeito, de modo que se é possível ter a completude desses pequenos fragmentos, você tem uma possibilidade de alcançar a personalidade do sujeito de uma maneira digital, né? Seria então que o Rodotà vai dizer que do dado como se o dado fosse o corpo desentranhado do próprio corpo, no sentido de fazer com que essa personalidade, esse fragmento da personalidade esteja fora do corpo humano, mas localizado em algum outro corpo, como esses sistemas digitais que a Karina pontuou muito bem quando ela citou a possibilidade de celulares e computadores possam ter esse armazenamento em massa dessas informações, né? De modo que se você tem acesso a essa personalidade digital desse sujeito ou essas informações de costumes, etc., você consegue fazer um mapeamento, uma análise das formas de vida, né? E a partir daí você vai ver, por exemplo, a utilização dessas tecnologias para fins de comércio, para fins de
modulação de mentes, né, criação de novos comportamentos. E isso vai fazer com que, inevitavelmente, se caia nessa lógica da imediatidade, imediatez, da própria sociedade de informação. Tudo é mais acelerado, tudo é mais eficiente, essa lógica dessa eficiência vai acabar entrando em diversos ramos do direito, assim como na sociedade como um todo, né? E essa eficiência, como eu falei, acaba rompendo com o processo penal, com os fundamentos básicos do processo penal, justamente porque essa eficiência ela vai trazer uma aceleração onde se rompe o fundamento essencial do processo, que é a efetividade, processo penal, quando eu falo, que é a efetividade de garantias processuais, né? O processo penal, ele, na medida em que se encontra nessa sociedade emergencial, nessa sociedade de informação, ele vai ser tratado como um processo penal burocrático, ele vai ser tratado como um processo penal que demora, de modo que a justiça penal, pelo fato de ser enxergada como algo que demora e que não dá respostas a esses problemas penais, ela vai ser taxada como uma justiça que não é eficiente. Por conta disso, nessa sociedade de informação e essa lógica neoliberal que é impulsionada pela sociedade de informação, a justiça penal ela vai acabar sentindo a necessidade de se colocar como algo, de se colocar como produtivo, né? E produtivo no sentido de decidir de maneira mais acelerada, decidir de maneira mais rápida os anseios dessa população. O problema disso tudo é que existem duas formas de processo que a gente precisa entender, né? Um processo que é efetivamente aditivo, né? E nessa perspectiva é um processo que pode ser acelerado. Quando eu falo processo aditivo, eu estou falando de processos no sentido de procedimentos que podem ser acelerados ou processadores que podem ser acelerados a fim de desburocratizar a máquina judiciária, como, por exemplo, basta a gente pensar nesses processos, nesses procedimentos que podem, eventualmente, fazer com que carimbos deixem de existir, assinaturas de todos os setores deixem de existir e fazer com que esse trâmite procedimental burocrático seja um pouco mais enxuto, de modo que é diferente dizer essa aceleração de um processo narrativo, que é construído pela própria narratividade, e é disso que se trata o processo penal. O processo penal ele é um ritual, né, segundo o Garapon, é um ritual que é construído pela narratividade, né? Você vai ter diversas hipóteses, tanto hipótese acusatória como hipótese fática, e vai ter todo o desenrolar de julgamento e etc., onde todo esse ritual ele é construído com base na narratividade, de modo que se você acelera isso, você, para fins de eficiência, você acaba rompendo com algumas essências desse processo penal. E isso acontece gradativamente na medida em que a sociedade se coloca, se enxerga nesse processo penal burocrático, você vai ver uma desformalização do processo, e aí o processo, o direito penal, ele vai se pautar na necessidade de uma funcionalidade maior da justiça penal, vai se pautar justamente no que a Karina apontou perfeitamente sobre essa utilização de ponderação, de proporcionalidade, onde se colocam bens jurídicos em conflito com princípios fundamentais do processo penal, e a gente vai ver que toda essa discussão do processo penal, a partir dessa lógica, vai acabar entrando nessa racionalidade do custo, né? Basta a gente ver, por exemplo, essas inovações legislativas em relação não só ao pacote anticrime, onde foi inaugurado alguns institutos processuais para fins de garantia, como o juiz de garantias, e a discussão por trás do juiz de garantias de implementar ou não era justamente nessa lógica de se colocar o juiz de garantias como algo que é custoso demais para o sistema de justiça, enfim, ou por exemplo, na lógica da própria presunção de inocência, existe um custo do processo até o último grau de recurso, enfim, existe toda essa lógica de discussão econômica de custos no processo penal. Isso, em relação às novas tecnologias de investigação, vai desembocar numa criação ou um recrudescimento muito maior de métodos ocultos de investigação. E aí esse é o meu ponto de preocupação, né? Quando você fala de processo penal, sem falar atualmente de proteção de dados, você deixa o sujeito passivo desse processo penal desprotegido,
justamente porque essa incrementação de métodos ocultos de investigação que decorre do processo tecnológico, ela vai tentar, de alguma maneira, buscar uma autoincriminação involuntária. Claro, essa autoincriminação involuntária, ela também atende a essas lógicas de eficiência, já que se você tem o sujeito se autoincriminando, você consegue colocar o juiz penal em alguma zona de conforto, numa condenação ou numa decisão. Então, isso tudo faz com que esse processo se torne mais acelerado. Só que o problema disso tudo também é que você perde essa lógica, nessa perspectiva que eu estou conversando com vocês, você perde a lógica de que no processo penal, o sujeito passivo do processo, ele, na verdade, não pode ser fonte de prova. E quando você fala de processo penal pautado nessas novas tecnologias de aquisição de dados, de métodos ocultos de investigação para aquisição de dados, você acaba colocando o sujeito passivo como fonte de prova, já que, retomando a ideia do Rodotà, o dado do sujeito é um fragmento da personalidade do sujeito. Então, até que ponto esse dado do sujeito, esse dado pessoal, pode se transformar em prova ou, por exemplo, como o Ricardo colocou perfeitamente, ou análises preditivas, né? Análises preditivas, análises ou investigações prospectivas, justamente a partir dessa lógica da utilização desses métodos ocultos de investigação. Então, isso tem uma danosidade gigantesca no processo penal, tanto a nível de subjetivo, material, que é justamente a incidência de um Estado em direitos fundamentais muito caros, né, que a gente foram séculos e séculos para serem conquistados, e também uma danosidade processual aditiva, justamente porque quando você coloca em prática métodos ocultos de investigação nessa lógica das novas tecnologias, você desloca o eixo processual, e a Karina foi muito, muito feliz nessa colocação, você realmente desloca o eixo processual da sentença, o eixo processual equilibrado no processo penal é a sentença, né, a sentença absolutória ou condenatória, mas ainda assim é a sentença. Quando você utiliza métodos ocultos de investigação para fins de autoincriminação involuntária ou arrecadação, aquisição dessa autoincriminação involuntária do sujeito passivo, você desloca esse eixo processual para o resultado do método oculto de investigação. Basta a gente pensar, por exemplo, quantos são os processos hoje que são resolvidos a partir da prova colhida numa interceptação telefônica, né? Então, tudo isso é muito delicado quando se trata de processo penal e novas tecnologias, né? Eu não quero me prolongar muito, eu estou controlando o tempo aqui, mas em relação especificamente à utilização de vírus, por exemplo, em dispositivos informáticos e digitais, a gente precisa ter a delimitação exata de fato é essa natureza jurídica e quais são as limitações desse instrumento processual, né? Se trata efetivamente de um método de investigação de prova, esse é o termo que eu costumo utilizar para demarcar a atuação desse vírus, a utilização desse vírus, desse malware, né? Mas é um meio de prova que não é a mesma coisa, isso é importante dizer, que não é a mesma coisa de medidas cautelares probatórias. Eu falo que é importante fazer essa demarcação justamente porque quando a gente vai ler qualquer coisa sobre interceptação telefônica, a gente vê muita confusão entre se a natureza jurídica da interceptação telefônica é medida cautelar ou se a natureza jurídica da interceptação telefônica é meio de obtenção de prova, de modo que, embora seja confusa essa natureza jurídica, às vezes os autores aqui no Brasil tendem a utilizar os resultados dessa interceptação telefônica de maneira bem similar, o que para mim é um pouco equivocado. Então, essa terminologia de prova no processo penal brasileiro, tanto a nível de legislação, doutrina, jurisprudência, é muito confusa, né? De modo que uma coisa é certa, a gente não pode se utilizar de provas penais atípicas ou inominadas, porque a gente precisa de algo além para proteger um direito fundamental do sujeito. E se a prova ela é adquirida a partir da incidência do Estado investigador em um direito fundamental, a gente precisa regulamentar processualmente essa atividade estatal. Então, isso se dá em duas ordens. Se a Constituição ela autoriza efetivamente a restrição de um direito fundamental, e aí a gente vai falar de uma norma autorizadora, e se a legislação processual ela traz justamente o que a Karina disse na fala dela, uma
uma norma reguladora, né? Que seria justamente essa legalidade processual, onde a gente vai ver diretrizes que devem ser alcançadas, requisitos e pressupostos que devem ser obedecidos pelo Estado na persecução penal. E é importante perceber que essa modalidade do vírus, especificamente, não vou me atentar a isso, porque eu já estou quase ultrapassando o meu horário, mas eu vou deixar para as perguntas. Ela é muito distinta em relação a esses outros métodos de investigação que eu citei, como interceptação telefônica e interceptação telemática, e justamente porque ela é algo a mais, né? O vírus, ele é uma programação, um programa que que se pauta no alcance de diversas funcionalidades desses dispositivos informáticos, né? Seja a funcionalidade de localização, screenshot, screencast, acesso a dados, enfim, uma série de funcionalidades que só são possíveis quando esse malware ele está dentro, né, inserido numa fonte ou receptora ou emissora de mensagens, né, ou no celular ou num dispositivo informático como o computador. De modo que isso deve ser tutelado também, né? E aí, já para finalizar minha fala, isso acaba se inaugurando um outro direito fundamental que, embora não esteja determinado na nossa Constituição, pelo fato da nossa Constituição ter a nossa cláusula de abertura, onde é possível ter direitos fundamentais materiais, é possível identificar esse novo direito fundamental como um direito sendo abarcado pela Constituição Federal. E que novo direito fundamental é esse? Por que novo direito fundamental? Bem, a jurisprudência alemã, o Tribunal Constitucional Alemão, ele inaugura nessas discussões um novo direito fundamental, que é o direito fundamental justamente a integralidade e a confiabilidade dos sistemas informáticos, né? De modo que o Estado, ou melhor, esse Estado democrático constitucionalmente, esse Estado democrático tecnologicamente mais desenvolvido, ele tem o dever de proteger esse novo direito fundamental desses abusos estatais em relação ao processo penal. E esse direito fundamental, claro, ele é possível de ser restringido, já que todo direito fundamental não é absoluto, mas, impreterivelmente, a gente precisa entender que não são o direito fundamental que vai se moldar à legislação, justamente o oposto, né? A legislação é que precisa se adequar a esses novos direitos fundamentais, no sentido de que deve-se ter tanto normas autorizadoras para a restrição desses novos direitos fundamentais que surgem nessa lógica das novas tecnologias, como também diretrizes ou normas reguladoras processuais para que faça com que o Estado ele obedeça a diversos requisitos para alcançar esse tipo de prova, né? Esse tipo de prova digital. Daí seria uma espécie, uma necessidade de se ter uma introdução principiológica de uma prova penal digital, por exemplo. Mas, enfim, eram essas as colocações que eu queria trazer. Eu não sei se eu corri muito, eu acredito que sim, mas é porque eu quero realmente conversar mais com vocês a partir do debate mesmo. E, mais uma vez, eu agradeço o convite e passo a palavra de novo para a Carolina. Helder, nós que agradecemos. Muito obrigada pela sua exposição. Dando abertura às questões, eu recebi uma no privado e encaminhei, mas acredito que os três possam comentar, mas até pelo Ricardo ter uma questão de horário conosco, houve uma pergunta relacionada ao Compass, que foi mencionado, dizendo que o Snowden teria feito um apontamento de que referido sistema teria um viés racista e que isso, então, teria alguma influência nas decisões judiciais que não deveria ser levado em consideração, uma vez que seria, então, uma forma de julgamento enviesada para um sentido totalmente equivocado, obviamente. Queria saber se você teve acesso a essa declaração do Snowden, se eu confesso que eu só tive acesso à declaração, mas não fui mais a fundo nisso. Então, queria ouvir de vocês, se vocês, não só do Compass, como
outros sistemas que possam ter esse enviesamento, como o mesmo sistema utilizado pelos nossos tribunais ou por grandes empresas, e a confiabilidade disso e a possibilidade desse enviesamento? Como que vocês enxergam isso? Ricardo, se quiser começar, fica à vontade. Eu vou começar porque eu vou pedir desculpas, mas eu vou ter que sair logo em seguida. Queria agradecer de novo a gentileza e peço desculpas aí por ter que sair um pouco antes. Eu conheço essa declaração e só para deixar bem claro, tá? Se não ficou claro na minha fala, nenhuma forma eu defendi nada das coisas que eu coloquei, tá? Eu só coloquei como perguntas. Então, sobre o Compass, eu, em teoria, né, eu não estudei exatamente o algoritmo, nem o código-fonte do Compass, mas pelo que eu li a respeito, já tem vários artigos acadêmicos a respeito dele, não é, e acho que é uma afirmação que muita gente faz, não é a tecnologia que é enviesada, né? É realmente da forma que se criou, as regras que se criou e por se utilizar, na minha visão, nas bases de dados de raça. Então, por exemplo, esse foi um dos erros e que se diz que estão sendo corrigidos, inclusive, nessa tecnologia. Então, eu acho que muitas vezes a gente fala que acha que é uma questão tecnológica, mas são vieses que tem 1000 exemplos, né? Vocês já devem ter ouvido 1000 exemplos de vieses cognitivos, como as pessoas falam, né? Que partem das pessoas para da forma que os programadores colocam isso na tecnologia. Vou dar um exemplo que para mim é categórico. Quando teve um momento, acho que faz uns 2 anos já, que começou a se dizer que o sistema de distribuição aleatório do STF não era aleatório, que ele era dirigido. Né? E se fez uma auditoria, se contratou, salvo engano, foi a ONB na época, para fazer uma análise para ver se realmente a distribuição era aleatória. E o estudo é muito interessante, eu convido todos que têm interesse para ler, porque a conclusão que se chega basicamente, que a ONB chega é o seguinte: olha, evidentemente que é aleatório, não tem como você burlar a regra da aleatoriedade, tudo conversa. Ele fala assim, só tem uma sugestão que a gente faz para quem criou basicamente esse código, que é durante o recesso, a distribuição ela é falível, ela pode falhar, porque se sabe que o presidente está fora, automaticamente você pode distribuir num determinado momento que vai cair para o substituto dele. Ou seja, a única sugestão que a ONB deu, nada tinha de tecnológica. Nada tinha de tecnológica. Ela só disse o seguinte: veja que as regras de competência, do jeito que elas estão sendo criadas, você está possibilitando que alguém estude isso, entenda isso e consiga, de alguma forma, ferir a aleatoriedade. Mas em nenhum momento se disse, não, o sistema em si foi desenhado incorretamente. Então, o único comentário que eu faço é esse, de às vezes, e não é automático para a gente, não é automático para mim, de realmente, toda vez que a gente vai discutir um produto novo na empresa, de tentar se entender esse tipo de regra que é desenhada. Ele parece super simples, assim, explicado como a gente chama pós-mortem, né? É muito fácil para mim falar agora, nossa, o pessoal do Compass errou, olha o pessoal, sabe? Mas é muito difícil, até pela forma que essas regras são criadas, principalmente na inteligência artificial, que tem várias conclusões parciais, é muito difícil pegar, é muito difícil entender. Então, é uma arte que nós vamos ter que dominar aos poucos. E eu queria agradecer muito. Eu vou adorar depois assistir para ver o que vocês comentaram e as críticas que vocês fizeram contra mim, porque eu sei que eu vou sair e vocês vão me criticar um montão. Foi um prazer e desculpa de novo por ter que sair. Um abração. O prazer foi nosso. Muito obrigada. Assista depois e você é sempre bem-vindo. Fechou. Obrigado, Calu. Um beijo. Até mais. Karina, Helder, não sei se vocês querem comentar o tema ou se a gente passa para as próximas perguntas. Por mim, acho que podemos passar. Não sei se o Helder quer acrescentar alguma coisa. Eu só queria falar em relação à inteligência artificial. Esse termo não me parece muito agradável, mas aos algoritmos que são feitos, elaborados, né? Justamente porque o problema do Compass que foi escancarado e que é possível identificar nesses outros sistemas utilizados atualmente é que esses algoritmos eles vão se servir de uma base de informações e vão reproduzir comportamentos, né? Se efetivamente há aí uma aplicação de decisões de cunho racista, de cunho machista, isso é
reflexo das próprias decisões que já são tomadas no sistema de justiça, né? E fica mais evidente quando a gente começa a se preocupar com isso efetivamente nessa lógica da inteligência artificial. Então, sim, há efetivamente a reprodução disso, né? E aí tem uma outra questão mais profunda, digamos assim. Como que a gente vai conseguir, por exemplo, auditar essas programações algorítmicas quando nós acabamos diante de sistemas de machine learning, por exemplo, onde o próprio algoritmo ele vai se modificando com o passar dos anos, com o passar do tempo, justamente para tentar reduzir a margem de erro nas decisões, né, no produto final, né? Então, isso fica muito difícil para a gente auditar. E aí o que me parece problemático quando se vê o próprio sistema de justiça penal, já que se trata de uma atividade estatal, e como atividade estatal, diante de o sujeito sendo cidadão e alvo, digamos assim, dessa atividade estatal, ele necessariamente precisa ter total conhecimento de como são feitas essas decisões, né? Isso aí é direito do sujeito ter acesso à decisão e entender a decisão, a motivação dessas decisões, etc. Né? Podemos pensar por esse outro viés também. Não sei. Sem dúvida. Muito obrigada. Agora, aqui no Q&A, a gente tem 2 perguntas do Gianluca, qual aproveito a oportunidade para cumprimentar, que é um queridíssimo colega meu, que, por sinal, faz mestrado atualmente nesse tema de novas tecnologias e processo penal. Então, vou aproveitar as perguntas dele aqui para direcionar, e creio que ambas são direcionadas a vocês dois. A primeira é: na prática cotidiana da advocacia penal, topamos com a utilização de meios de obtenção de provas sem previsão legal, ou com previsão legal procedimental insuficiente no ordenamento brasileiro. Muitas dessas novas tecnologias permitem formas híbridas de investigação, como, por exemplo, busca e apreensão de informações digitais, interceptação e quebra de sigilo das comunicações, sejam em fluxo ou armazenadas. Como conciliar os direitos fundamentais, os princípios processuais penais e o avanço tecnológico que se insere na prática cada vez mais meio atípicos de obtenção de provas? Seria necessária a criação de novas leis para cada novo procedimento ou bastaria aplicação analógica com outros dispositivos legais? Karina, se quiser começar, acho que tem bastante a ver também com a sua fala. Como eu estava dizendo, eu acho que é urgente, né, algum nível de disciplina um pouco mais exauriente. Acho que exaurir, né, e prever e tipificar todo o procedimento probatório em relação a toda e qualquer nova ferramenta tecnológica é algo praticamente impossível de se fazer, né? O que a gente estava dizendo aqui de início é que a legislação não consegue avançar na mesma velocidade da tecnologia. Então, sempre vai haver alguns hiatos aí no meio do caminho. E o que eu acho que a gente precisa ter e que é insuficiente hoje são requisitos substantivos mínimos, né? E que traduzam, em termos normativos, critérios de proporcionalidade para servir como balizas. Eu acho que isso a gente não tem de forma suficiente hoje. Eu acho que para isso tem que haver algum incremento da legislação e, claro, essa legislação ela não vai conseguir prever tudo nas minúcias. Então, o que a gente precisa, eu acho que é de uma espinha dorsal, né? Algo que possa servir aí como um fio condutor e de baliza clara para o judiciário poder usar em todas as decisões judiciais, na análise, né, possivelmente de toda e qualquer quebra, enfim, em relação a novas tecnologias. Agora, no panorama que nós temos hoje, e eu acho até, só para completar, que isso é algo que está em vias de ser feito, né? Existe previsão na própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, de uma disciplina específica para tratamento de dados e uso de dados para fins de segurança pública e investigação criminal. Ou foi criada no ano passado, né, uma comissão pelo Rodrigo Maia, de uma comissão de juristas para discutir o tema e pensar
né, numa legislação que possa vir, né, ao encontro desse déficit, algo que acho que ainda está em andamento, né, mas no panorama que a gente tem hoje, é óbvio que existem alguns recursos possíveis, né, e algumas balizas possíveis de serem aplicadas de forma analógica, por analogia, né, melhor dizendo. E eu costumo dizer isso, né, eu acho que a Lei 9296, embora ela trate especificamente de interceptações telefônicas, ela tem ali no seu inciso, no seu artigo 2º, nos incisos 1, 2 e 3, alguns critérios de proporcionalidade que eles não só podem, como eu entendo, que devem ser transpostos para outras quebras, né? Também das comunicações que são armazenadas, que não são comunicações interceptadas, mas que são comunicações, né, humanas, privadas, que recebem algum nível de proteção constitucional, tal como as comunicações em fluxo, e acho até que é impossível, do ponto de vista prático, né, falando em comunicações telemáticas, até se dissociar o momento exato do fluxo da comunicação para o momento em que essa comunicação se torna armazenada. E a gente tem hoje, né, um descompasso muito grande no tratamento entre a comunicação que trafega, que só vai ser quebrada, né, para a instrução de crimes que são mais graves, com um prazo muito delimitado, né, mais bem delimitado, do que as comunicações que já estão armazenadas, que podem ser quebradas só por ordem de juiz. O Marco Civil nem limita essas ordens judiciais a processos criminais, podem ser ordens judiciais, inclusive, né, segundo muitos defendem, de juízes na instrução de processos cíveis. Então, esses parâmetros que estão postos na Lei 9296, eles não necessariamente são observados nas outras quebras de dados que têm a mesma natureza e são tão sensíveis quanto, né? Outros dados que não são dados comunicacionais, mas que revelam em profundidade também alguns aspectos da vida dos usuários. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de fotos que são armazenadas em nuvens, de repositórios de armazenamento de arquivos em nuvem, né? Que tem ali planilhas, áudios, documentos em PDF, assim, toda a sorte de documentos que acabam sendo acessados sem nenhum tipo de critério, né? E eu acho que, para isso, os parâmetros que estão postos hoje na Lei 9296, embora ela trate, né, de um assunto, assim, de um pequeno pedaço do assunto que a gente está tratando aqui, eles podem ser transpostos, né? Tanto no que diz respeito à efetiva necessidade das medidas, ou seja, de uma vedação de excesso dessas medidas serem utilizadas efetivamente, se não houver meios menos gravosos de investigação, como também em relação à própria proporcionalidade estrita entre a gravidade do fato que está sendo investigado e a profundidade de violação que se vai acarretar aquele direito fundamental. Então, acho que hoje, né, assim, diante da inexistência, né, de uma legislação que seja mais completa, a analogia, ela é uma ferramenta que pode ser usada na proteção do direito fundamental. Perfeito. Helder, quer comentar a pergunta? Quero sim. Por favor. Eu estava lendo de novo a pergunta aqui, porque é uma pergunta um pouco extensa e tem algumas coisas que devem ser realmente prestadas atenção aqui. O Gianluca, e eu até agradeço muito a pergunta, eu também fiquei muito reflexivo em relação a esses questionamentos quando eu estava fazendo minha pesquisa no mestrado. Principalmente porque esses métodos híbridos de investigação, né, eles tomam conta do ordenamento ou da prática judicial, criminal, de uma maneira muito, como é que eu posso dizer? De uma maneira muito interessante, porque acaba se perdendo o controle da atuação do Estado incidindo nesses direitos fundamentais, né? A gente vai ver, por exemplo, buscas e apreensões que em decisões judiciais, a partir da lógica da busca e apreensão, que de fato é um método híbrido, de natureza jurídica híbrida, né?
você vai ter, por exemplo, flexibilizações na aquisição de provas que não eram objeto principal, objeto efetivo demarcado no mandato, por exemplo. Isso tudo é um pouco, para mim, me causa um pouco de preocupação. Em relação a especificamente esses métodos digitais e, claro, comparando com a busca de busca e apreensão física, eu não vejo como se fazer uma analogia, por exemplo, porque me parece que provas físicas não são possíveis de serem armazenadas como provas virtuais ou provas digitais, assim como prova digital não pode ser, por exemplo, adquirida, preservada e conservada como provas físicas, de modo que o Estado ele precisa trazer, por exemplo, diversas diretrizes para fins de armazenamento e confiabilidade daquela prova. Aí a gente vai ver, por exemplo, a inauguração da cadeia de custódia no processo penal brasileiro, e o processo penal brasileiro ele tem que estar remodelado para fins de conservar essas fontes de prova digitais que vão ser, em momento oportuno, inseridas no processo penal. E aí a gente não tem como fazer, por exemplo, analogias da cadeia de custódia da prova digital para a cadeia de custódia de uma prova física, por exemplo, de uma prova de DNA. Isso é um ponto que eu queria trazer. E a outra questão é justamente o que o Gianluca traz em relação a meios atípicos de obtenção de prova. Isso é um ponto muito interessante da pergunta, porque, por exemplo, a gente vai ver na Espanha, por exemplo, a Espanha ela teve uma inovação legislativa, uma reforma legislativa do processo penal quase que completa, digamos assim, para fins de adequar o procedimento espanhol no uso dessas novas tecnologias. A Itália, por exemplo, em que pese ela tem uma legislação um pouco não tão completa quanto a da Espanha, mas ela traz a possibilidade da utilização de provas atípicas, por exemplo. Só que isso me parece um pouco problemático, porque quando a gente fala de métodos atípicos de obtenção de prova, eu necessariamente vou estar autorizando o Estado a incidir em direitos fundamentais sem que sem que essa conduta esteja regulamentada em uma lei. É justamente aquilo que eu havia trazido na minha fala. É preciso ter uma norma autorizadora para fins de restrição do direito fundamental e é preciso ter uma norma reguladora dessa atividade estatal quando esse Estado incide em um direito fundamental. E aí me parece que talvez a analogia nesse quesito não seja adequada. Por exemplo, se a gente for perceber como que é hoje uma interceptação telemática e regulamentada pela interceptação telefônica. Claro, existe essa lei regulamentando uma restrição de um direito fundamental, que é justamente essa livre comunicação, a comunicação de fluxo de dados, etc. E existe essa lei protegendo, de certa forma, esse direito fundamental, porque traz uma série de requisitos, mas não é a mesma coisa de se utilizar hoje, por exemplo, uma interceptação telemática, onde nós temos diversos meios de comunicação que utilizam técnicas antiforenses como a criptografia. Então, a interceptação telemática hoje, ela, embora seja utilizável, quando se depara diante desses métodos de encriptação, por exemplo, ela acaba se tornando inútil, porque ela vai sinalizar que os dois sistemas telemáticos estão se comunicando, mas necessariamente não vai ser possível ter acesso ao conteúdo comunicacional, já que esse conteúdo está encriptado. E aí vai se surgir uma série de outros métodos de investigação, como, por exemplo, o hacking, como, por exemplo, a própria utilização de malware, que vão incidir em outros direitos fundamentais para tentar burlar essas técnicas antiforenses. Só que não se trata da mesma coisa, por exemplo, porque o direito fundamental afetado por essas novas tecnologias, por esses novos métodos de investigação, como o hacking, como o malware,
ele acaba incidindo em um direito fundamental diferente do direito à livre comunicação, que é justamente esse direito fundamental que o Tribunal Constitucional Alemão inaugurou, que é essa ideia de integralidade e confiabilidade do sistema informático. Não sei se eu consegui responder também. Sim. Agradeço muito. A próxima pergunta, eu vou aproveitar um gancho para complementar. Tem mais uma pergunta do Jean e uma pergunta da Eliana, que são muito relacionadas a... Os dois já responderam bem a pergunta da Eliana, que é, então, o que a gente deveria fazer? E creio que isso já foi bem pontuado. E o Jean, ele pergunta, novamente, sobre se, na verdade, o que a gente tem hoje seriam métodos de investigação um pouco mais estagnados, como se o nosso aparato estatal não fosse suficiente para acompanhar as investigações tecnológicas e, por isso, vícios investigativos seriam perpetuados. Seria nesse sentido. Eu queria aproveitar para fazer justamente uma pergunta sobre a criptografia, porque a gente vai ter, em breve, já era para ter tido um primeiro julgamento, que infelizmente foi adiado no STF, que é a respeito da imposição de penas e retirada do ar de aplicações de internet que não fornecerem dados solicitados por autoridades. E, com isso, fica-se alguns dias, horas, ou se é possível que seja permanente, então, o encerramento de uma empresa, ou, de igual maneira, e vejo aí a Carolina opinando mesmo, que a imposição de astrentes demasiadamente elevadas também impede o funcionamento da empresa, pois uma hora, então, o serviço deixa de ser praticável a esse custo. Então, a gente tem, por vezes, a solicitação de dados que estão encriptados, o fornecimento não seria possível pelas empresas, e por conta disso, a gente tem hoje uma grande discussão aí sobre a possibilidade de derrubar o serviço se não prestado. Há muitos posicionamentos no sentido de que as empresas deveriam sim alterar a criptografia de ponta a ponta para auxiliar no processo penal, e vai haver então um outro julgamento pela STF sobre a possibilidade da quebra da criptografia de ponta a ponta ou a possibilidade da manutenção como uma forma de privacidade do usuário. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham dessa criptografia de ponta a ponta, se o nosso aparato estatal, por não ser muito desenvolvido no sentido de acompanhar a evolução tecnológica, como já foi dito aqui, se seria necessário a adoção de medidas como essa, ou se é possível, como o Helder há pouco mencionou, a utilização de outros meios de investigação sem que haja com isso a quebra de uma evolução tecnológica que a gente teve ao longo dos últimos anos. Não sei se ficou claro, pergunta, me avisa. Eu estou esperando a Karina falar, ainda estou lendo a pergunta aqui. Pode ficar à vontade, Karina. Bom, acho que eu vou começar aqui respondendo, né? Estou lendo a pergunta aqui também, que eu acho que quando ele fala em aparato estatal, a pergunta, ela diz respeito especificamente às polícias, né? Assim, até que ponto as nossas polícias estão suficientemente aparelhadas e capacitadas para lidar com dados e tecnologias, e aí eu falo também um pouco a partir da minha experiência, porque na minha atividade de advocacia, assim, não raro a gente acaba tendo interações com as autoridades e escutando um pouco deles, né, um pouco a partir da perspectiva deles, como que essas questões todas são tratadas. E eu diria que, em geral, não, ou que a capacitação ela é relativamente precária e que, na verdade, assim, o avanço sobre determinados dados, ele é quase que, assim, a materialização de uma certa truculência estatal, por assim dizer, né, para se conseguir chegar na obtenção da fonte de prova a qualquer custo. E o que eu vejo de forma muito comum e recorrente é que, sem saber o que pedir, pede-se tudo, né? Sem saber onde se buscar, opta-se por buscar sempre mais e de forma mais invasiva, né? Se arrecadar o todo para depois se filtrar aquilo que é necessário. E acho que, em grande parte, isso decorre de uma certa falta de capacitação mesmo,
né, do nosso aparato estatal para lidar com as novas tecnologias, né? Entender como elas funcionam, entender que se existe a opção de um determinado aplicativo de comunicações instantâneas por estabelecer criptografia de ponta a ponta, existe uma finalidade de privacidade clara, que é consentânea também com a evolução, né, da proteção de dados que todas as legislações mundiais estão tentando implementar de outro lado, e o próprio Brasil também, né? Então, é como se a gente estivesse indo na contramão de diversas políticas legislativas, né, de incremento a essa privacidade, para se obter, de certa forma, na base da força, dados que poderiam ser obtidos de outra maneira, com um pouco mais de aparelhamento e capacitação de fato desse aparato para conduzir as investigações que passam pelo uso das novas tecnologias, né? E aí eu assim, costumo fazer um paralelo com as medidas de busca e apreensão que são físicas, né? É como se as casas fossem, né, como se elas fossem, digamos, acessadas pelas autoridades, os domicílios e tal, e se apreendesse tudo, se recolhesse tudo que está ali, né, para depois, então, se buscar o objeto material do delito ou qualquer instrumento que tenha sido usado na prática da infração, né, sem saber o que poderia ser esse instrumento, opta-se por se arrecadar tudo que é possível e imaginável, e depois é que se vai triar. E o que eu acho também curioso e importante pontuar aqui é que muitas vezes, depois que esses dados são arrecadados, a gente percebe que as autoridades, né, que estão encarregadas desses inquéritos e dessas investigações criminais, muitas vezes não sabem o que fazer com os dados que foram colhidos, né? Tem dificuldade de interpretar esses dados, não sabem exatamente para que e em que medida que eles serviriam àquela investigação, não sabem para que eles foram colhidos, né? Então, e aí, voltando na questão, né, relativa à criptografia, eu acho que sim, a gente precisa, né? Todos estamos muito mais vulneráveis, muito mais expostos nas nossas intimidades por algum nível de vigilância que é inerente ao uso dessas novas ferramentas, né? Porque essas ferramentas geram dados, esses dados têm potencial de ficar armazenados, e a partir do momento em que há potencial de armazenamento, também há potencial de acesso. E há potencial de acesso pelo aparato estatal de forma escorreita, mas também com muito abuso. Então, acho que a nossa opção como sociedade, ela tem que ser pelo incremento da privacidade, né? À mesma medida em que as ferramentas de tecnologia se desenvolvem, né? E, por outro lado, em capacitar esses profissionais para que possam buscar soluções, né, legais e consentâneas com todo o arcabouço normativo que está se criando em torno das proteções dos dados pessoais. Perfeito. Obrigada, Karina. Eu concordo com a Karina em diversos pontos da fala dela, inclusive. E aí eu voltei aqui, essa funcionalidade do Zoom é nova para mim, então eu tive que voltar aqui nas questões que foram colocadas pelo Gianluca. E aí teve um outro ponto que eu achei muito interessante. A Karina respondeu essa primeira parte sobre o preparo das polícias, né? E realmente há um déficit, por exemplo, quando a gente percebe a legislação da Espanha, por exemplo, mudando, não é só a legislação que muda, né? Existe todo um aparato ali estatal que muda para atender aos requisitos da legislação, de modo que, por exemplo, existe uma série de diretrizes, inclusive para fins de demarcação de competências, por exemplo, de quem é que vai acompanhar a aquisição da prova, por exemplo, como é que se vai dar essa questão da aquisição da prova digital, etc. Isso tudo para fins de tentar trazer essa prova digital como sempre sendo algo mais confiável, né? Mais confiável no sentido do julgamento penal. Aí a Carolina trouxe a questão da criptografia ponta a ponta e o Gianluca traz no final da pergunta dele falando sobre essa possibilidade de perpetuação de vício de uma investigação inquisitória. Bem, o que a Karina trouxe sobre essa
prática de se arrecadar tudo, efetivamente, ela já, por si só, responde à pergunta de que se permanecem vícios de investigações inquisitórias por alguns aspectos. O primeiro deles é que, por conta dessas naturezas jurídicas, e aí a gente volta de novo à primeira pergunta do Jean-Luc, por conta dessas naturezas jurídicas, elas não serem ou não estejam plenamente demarcadas, por exemplo, medida de obtenção de prova, meio de obtenção de prova, medida cautelar probatória, pelo fato dessas naturezas jurídicas não serem bem demarcadas, no sentido de trazer exatamente o que significa aquele meio que está sendo utilizado, a gente acaba permitindo, ou a prática acaba permitindo essas arrecadações de todos os materiais. E essa arrecadação de material, ou qualquer material, ela é muito prejudicial para a própria investigação, ela não é nem um pouco eficiente, já que se a gente está falando de dados, a gente está falando de informações que são mais informações, são qualificado e quantificado de maneira a maior. Então, sendo assim, o próprio investigador ele tem que saber o que ele está procurando, sob pena de perder muito tempo arrecadando uma série de material que vai ser analisado sem a menor necessidade. Então, é esse o momento que a gente precisa demarcar a natureza jurídica desses institutos. É medida cautelar probatória? Para que serve uma medida cautelar probatória? É meio de investigação de prova? Então, para que serve esses meios de investigações de prova, por exemplo? Meio de investigação de prova, ao meu ver, é aquele meio que serve para identificar fontes de provas desejáveis e desejáveis para fins da investigação. Então, eu consigo fazer a utilização de meios de investigação de prova, né? Interceptação telefônica, os vírus, as buscas online, por exemplo, e a partir da identificação dessas fontes de prova que são interessantes para a investigação, o Estado, sabendo onde estão, sabendo quais são os alvos específicos, o Estado pode lançar mão de medidas cautelares probatórias, como, por exemplo, busca e apreensão. A busca e apreensão servindo aí o Estado ir até determinado local, recolher um computador, por exemplo, levar para o laboratório, fazer a extração adequada daqueles dados que são relevantes para a investigação, que não são relevantes no ambiente, fazer esses procedimentos de confiabilidade probatória, né? E quando se fala de permanência inquisitorial, referindo ao que a Carolina falou sobre a criptografia e esse desejo de impor às empresas uma backdoor nessa criptografia ponta a ponta, né? É justamente a própria permanência de uma prática inquisitorial. Eu falei no início da minha fala sobre essa necessidade que tem do Estado buscar meios de alcançar uma autoincriminação involuntária, né? Isso é efetivamente inquisitorial. E aí eu tenho avançado um pouco nas minhas pesquisas em relação a isso, eu não tenho respostas claras, mas basta a gente perceber que desde a época da tortura até hoje, como é utilizado o plea bargain, por exemplo, em que pese haja uma roupagem hoje de sistema acusatório, sistema adversarial, em que pese haja essa roupagem, a gente sempre vai perceber que há sempre métodos que buscam essa autoincriminação involuntária. Quando eu falo do sistema adversarial, por exemplo, eu estou falando de um sistema que, embora esteja pautado em uma lógica de atuação das partes ou esses institutos de negociação, a gente vê práticas nos Estados Unidos, por exemplo, como a utilização de overcharge, e aí, por conta disso, o sujeito ele acaba confessando crimes muitas vezes sem ter o cometido. E a criptografia, quando se ocorre nessa lógica de quebra, para mim, ao meu ver, me parece sempre nessa tentativa, né, de alcançar essa autoincriminação involuntária. Eu tenho pensado muito por aí. Também não sei se eu respondi a pergunta. Responderam sim, muito obrigada.
A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, que eu acho que é mais um esclarecimento no Q&A, desculpa. O Sebastião falou, não sei se entende bem, mas de uma forma geral, por esse novo sistema, creio que ele quer dizer pelas novas tecnologias, os dados das partes, creio que dos sujeitos, estão sendo livremente acessados. Então, acho que há aqui um receio de que as empresas estejam fornecendo dados muito amplos ou estejam, de fato, fornecendo todos os dados dos usuários. Pelo que eu depreendi das falas, na verdade, não. As empresas têm, e os advogados e os acadêmicos têm buscado, então, o meio termo e a razoabilidade daquilo que, de fato, poderia ser fornecido, de acordo com a legislação vigente, mas eu passo, então, a palavra para a Karina e para o Helder para deixarem claro, então, esse questionamento do Sebastião. E, Sebastião, obrigado pela pergunta, claro. Eu agradeço a pergunta também, acho interessante dizer, porque talvez essa impressão possa ter ficado, né, das nossas falas aqui, quando a gente diz, assim, de requisições muito amplas, de requisições praticamente limitadas no que diz respeito ao objeto, prazo e etc., e eu acho que esse realmente é o nosso papel, né, como advogados das empresas, e não só advogados das empresas, mas eu diria que também advogados das defesas, né, de sempre fazer o trabalho de contestar, né, de tentar impugnar e tentar buscar uma modulação dessas decisões judiciais que podem ser extremamente amplas e desproporcionais. Então, na advocacia que se faz, né, para as empresas provedoras de aplicação, uma advocacia muitas vezes árdua, né, a gente fala árdua batalha porque é bastante difícil, como um terceiro que não é parte na relação processual, que não é um investigado, que, né, tem a sua legitimidade questionada do ponto de vista processual para impugnar essas decisões, contestar e muitas vezes recusar o fornecimento de alguns dados, né, alegando que existem ilegalidades evidentes nessas decisões judiciais que autorizam quebras indiscriminadas, mas é um trabalho que é necessário de ser feito, né, acho que as empresas elas acabam atuando como um primeiro anteparo para isso, né, como um primeiro filtro, e esse trabalho é importante porque na grande maioria das vezes, né, vamos dizer quase em todas, essas medidas são decretadas e são executadas em caráter 100% sigiloso e elas só se tornam públicas a partir do momento em que o seu resultado está documentado nos autos. E é um momento em que, obviamente, o sujeito que é impactado, né, na condição de investigado ou de réu, ele pode questionar, né, mas vai questionar sob o ponto de vista da ilicitude da prova. Né, e ele não vai questionar a execução da medida em si, ele vai questionar com a sua privacidade já violada, né, com o seu sigilo de comunicação já quebrado. E essa é uma medida, até certo ponto, irreversível. Né, uma vez quebrada, por mais que se tente conter o universo de dados obtidos dentro do âmbito daquele determinado inquérito policial, daquela determinada ação penal, o sigilo está quebrado, tem informações que já passam a integrar o conjunto probatório, não existe muita clareza a respeito do que é feito com dados, né, diferentemente do procedimento de interceptações telefônicas, né, em relação às quais é previsto um incidente de destruição. Essa disciplina, por exemplo, para os dados que são arrecadados a partir de quebras de sigilo de outras informações, né, que são armazenadas em meios eletrônicos, ele não existe, então a gente não sabe o que se faz com o resultado, né, dessa atividade probatória, efetivamente, então a intimidade já está quebrada. Então, por isso que eu digo, acho que as empresas elas têm que fazer, né, têm que cumprir esse papel de resistir, de tentar impor um primeiro filtro de legalidade para essas decisões judiciais. A gente ouve muito, assim, que ordem judicial não se questiona, ela se cumpre, né, mas alguma insurgência, ela é necessária, sim, por parte dessas pessoas jurídicas que custodiam os dados dos seus usuários e que vão ter obrigações de custódia, né, e de proteção de dados pessoais cada vez mais incrementadas a partir do momento em que a gente tiver uma lei geral de proteção de dados efetivamente em vigor no país. E também o papel dos usuários questionar, né, como réus ou como investigados nos casos. Mas eu diria que
tem sido feito um trabalho para tentar se modular isso e o acesso não tem sido franqueado de forma indiscriminada. A tentativa é justamente do contrário. Perfeito. Helder? Pois é justamente isso. As empresas elas têm diversos processos, por exemplo, demonstrado uma série de resistências, né, em relação a esses interesses investigativos. A gente tem, por exemplo, recentemente a Apple ganhou uma ação contra o FBI, porque o FBI estava pretendendo que a Apple disponibilizasse essas backdoors, né, para acesso para fins de investigação. E não só a Apple nesse caso específico a Apple ganhou essa ação, né? Mas existe, por exemplo, um processo nos Estados Unidos que aconteceu, eu não me recordo qual foi a companhia de carros, esses carros luxuosos que tem esses serviços enfim, multimídia, serviço multimídia no computador de bordo do carro, onde o FBI também estava pretendendo fazer com que, se fosse possível ter acesso a esse áudio captado dentro desses carros, justamente para fazer essas investigações de sujeitos, alvos específicos dentro desses carros. E aí o FBI conseguiu diversas ordens judiciais, salvo engano, porque eu não me recordo especificamente o nome do caso, o USA versus The Company, não sei se tem alguma coisa posterior a isso, mas o FBI conseguiu ter acesso a esse serviço multimídia a partir de ordens judiciais, né? Isso se dá justamente por conta dessa carência legislativa, né? Se a gente coloca, por exemplo, um Estado tentando impor sanções a essas empresas, eu acho muito problemático, porque você acaba dando espaço para esse Estado investigador incidir diretamente em núcleos essenciais dos direitos fundamentais, né? E aí essa é a minha preocupação. Minha preocupação está muito, muito atrelada a isso, e por isso eu sempre saliento para a necessidade de regulamentar essa atividade estatal, né, na investigação criminal. Perfeito. Bom, não temos mais perguntas e também já estamos beirando o horário, infelizmente, de encerramento, então gostaria de, novamente, em nome da Comissão de Graduação, Pós-Graduação em Pesquisa do AB, de agradecer muitíssimo a Karina, ao Helder, ao Ricardo, que já nos deixou por todas as explicações, que foram extremamente didáticas e extremamente interessantes. Agradecer a todos que nos acompanharam e passar a palavra para o André também, para me auxiliar a encerrar o evento, para que a gente possa dar seguimento. E, por favor, vocês são sempre bem-vindos. Foi realmente um prazer estar com vocês hoje. Já é boa noite, né? Queria, primeiramente, agradecer ao AB, em especial à Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, pelo espaço que nos foi dado para discutir um tema tão importante, mas agradecer principalmente os palestrantes, a Karina, o Carlos Helder e o Ricardo, que puderam estar aqui conosco, aceitaram de bom grado o convite para entrar na casa e no escritório de cada um, né? Nesse momento de pandemia, eu costumo brincar que a gente acaba abrindo a nossa casa para que as pessoas entrem, né? Já que não dá para a gente estar junto, pelo menos remotamente juntos. E uma das coisas, né, se tem alguma coisa boa nessa questão de fechamento, de restrição de circulação, é que as palestras a gente está conseguindo fazer de uma forma a trazer mais gente de fora. Então, utilizando inclusive as tecnologias para nos aproximar, né? A Karina, pelo que eu sei, é de São Paulo, né? Mas o Carlos Helder, ele é do Brasil inteiro, ele é do Maranhão, de Porto Alegre, o Ricardo também é de São Paulo, mas conseguimos aqui estabelecer um diálogo nacional. E agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que nos acompanharam
nessa palestra e convidá-los para conhecer mais os trabalhos da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisas. E gostaria de mandar um abraço a todos que estão aí. Damos então por encerrado o evento. Uma excelente noite a todos e um excelente restante de semana. Até mais. Tchau.